Eu não tô sabendo, não dá para saber se já tô ao vivo aqui, tudo. Mas eu vou começando, vocês vão me dando um retorno aí no chat, tá bom? Se alguém puder me falar aí se no chat se eu já tô ao vivo, se o som tá bom, alguém pode falar? Boa noite, Ana Maria, tudo bem? Ô Ana, me dá um toque aí se o som tá bom. Agora tô vendo o pessoal chegando, acho que pelo jeito o som tá bom sim. Uma boa noite a todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui. Obviamente eu preferia estar ao vivo, né? Junto com todos vocês lá no Fonte Viva, mas infelizmente a gente vai ter que se virar desse jeito aqui, né? Meus amigos, Allan Kardec, quando uma das primeiras reuniões que ele participou, uma coisa chamou a atenção dele, que ele às vezes fazia pergunta para os espíritos de cabeça, ou seja, não é que ele pensava numa pergunta e os espíritos respondiam as questões sem ele ter perguntado pela voz, né? E ele achou aquilo bastante interessante. Se a gente for ver lá na segunda parte do livro dos Espíritos, intervenção dos Espíritos, né, nas nossas vidas ou no pensamento, né, no nosso pensamento, é bastante interessante. Na questão 456, o Kardec pergunta assim para os espíritos superiores: olha, vem os espíritos tudo o que fazemos? Olha só que interessante essa questão dele, né? Ué, será que tudo que nós fazemos, a gente não tem nada que a gente pode fazer em segredo? E os espíritos falam: podem ver, pois constantemente vos rodeiam, cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam o que lhe é de indiferente. Ou seja, a primeira informação dos espíritos é que os espíritos eles estão constantemente ao nosso lado e tudo o que nós fazemos eles podem ver. Então isso aí já é uma informação bastante interessante, né? Tem pessoas que acham que pode fazer as coisas em segredo, mas diante da espiritualidade isso não é possível não. Mas uma questão que é bastante dita, né, por todos os palestrantes espíritas, até por todos os espíritas, é a questão 459, onde o Kardec pergunta assim: ó, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginar, geralmente são eles que vos dirigem. Olha, se são os espíritos que nos dirigem, na maioria das vezes, cabe a pergunta: que tipo de espírito que está nos dirigindo? Porque todos nós sabemos que nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações, e que a grande maioria dos espíritos que ocupam esse planeta são espíritos não tão superiores, não tão evoluídos. Então, se os espíritos falam que eles podem interferir nas nossas vidas, qual será o tipo de espírito que está interferindo na nossa vida, particularmente? Essa é a questão que cada um deve se fazer. Só que os espíritos vão falar ainda mais coisas interessantes. Por exemplo, lá na Gênese, os espíritos falam, o Kardec fala lá no livro A Gênese, que os espíritos formam uma população invisível no nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a se intrometer na nossa vida. Estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Ou seja, nós estamos cercados, como dizia o apóstolo Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Mas quais seriam essas testemunhas, não é verdade? Então é muito interessante isso, os espíritos nos dizerem que eles estão geralmente ao nosso lado. Os espíritos dizem que eles podem ver os nossos pensamentos. Olha só que interessante, os espíritos podem ver os nossos pensamentos. E se eles podem ver os nossos pensamentos, obviamente que eles podem, de acordo com o nosso pensamento, ver se isso chama a atenção deles ou não. Por isso que Jesus falava o quê? Vigiai e orai.
a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, pois eles que vão dar uma abertura maior ou menor para determinados tipos de espíritos que venham na nossa direção. O Kardec, os Espíritos falam ainda nesse capítulo que, quando o Kardec pergunta, olha, quando nós sabemos que um pensamento é nosso ou quando ele está sendo sugerido por um Espírito? E os Espíritos dizem, olha, geralmente o primeiro pensamento que lhe ocorre é o teu pensamento. Mas se depois vierem outros pensamentos na tua cabeça contrapondo esse primeiro pensamento, provavelmente é uma inspiração que você está tendo de outros espíritos. Eu não sei se com vocês já aconteceu isso, de você pensar em determinada coisa e depois logo depois desse pensamento, vir um outro pensamento. Então, muito provavelmente, isso aí é uma inspiração de outros espíritos. No entanto, os espíritos falam que isso não interessa, não importa a gente saber se é nosso ou de outro. O que importa vai ser a escolha que nós fazemos, a escolha que nós faremos em determinado tipo de pensamento. Dá para a gente saber se um pensamento é bom ou se um pensamento é ruim. Se a gente vai fazer uma coisa boa ou se a gente vai fazer uma coisa ruim. Porque diante disso muitas pessoas elas falam, olha, se eu estou sendo influenciado pelos espíritos, aquele problema, aquele ato que eu cometi foi provavelmente por uma inspiração de algum espírito que não me queria muito bem. Mas cabe a cada um de nós ainda termos o livre-arbítrio para escolher que tipo de pensamento que vai nos direcionar. Tudo bem? Continuando ainda, essas influências espirituais, elas têm dois efeitos. Quando a influência espiritual é positiva, que quer nos levar às coisas boas, são espíritos superiores e bons, propensos ao bem. Quando a influência espiritual é negativa, são espíritos inferiores, são aqueles ignorantes das coisas boas, tá bom? Quando, na questão 489, o Kardec pergunta assim, olha, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem que sim, ou seja, o Kardec está perguntando se tem algum espírito que liga para proteger. Ele fala que sim, que há um irmão espiritual que chamais de bom espírito ou bom gênio. E na questão 490, o Kardec pergunta, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos falam que o anjo da guarda, que na Igreja Católica é muito dito, são espíritos protetores e geralmente de uma ordem mais elevada. E olha só como Deus é bom para conosco. Todos nós, quando reencarnamos, nós sempre temos sobre a nossa proteção um anjo da guarda, um espírito protetor. Uma questão que a gente pode fazer, que está lá no Livro dos Espíritos, inclusive, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, ele pode se afastar da gente? Pode. Se ele está dando conselhos, ele está nos inspirando conselhos, e a gente não ouve, ele se afasta de nós. Mas a partir do momento que a gente cai em alguma situação difícil, que a gente fala, ai meu Deus, me ajuda, né? Porque quando a gente não segue o conselho dos espíritos protetores, geralmente a gente não está muito bem. Quando a gente fala a partir desse momento, ai meu Deus, me ajuda, vai ser esse espírito que volta a interferir, tentar interferir na nossa vida através de outros conselhos. Tá bom? Então, não são espíritos que guardam melindre nem mágoa, eles sabem que nós ainda estamos não tão evoluídos espiritualmente e a gente vai cair nesse tipo de situação. O Kardec fala assim, nessa categoria incluem-se influências oriundas dos bons espíritos, dos propensos ao bem e de todos aqueles que querem de alguma sorte nos ajudar em nosso progresso espiritual. Como podemos citar os nossos parentes desencarnados, o nosso anjo da guarda, cuja missão é amparar-nos em nossa jornada evolutiva. Os espíritos falam que, inclusive, parentes desencarnados, eles podem, muitas vezes, tentar interferir, nos inspirar para nos fazer entrar num caminho melhor do que o caminho que eles percebem que a gente está entrando. Então, quando os espíritos falam na questão 459, que geralmente são eles que nos dirigem, muitas vezes as pessoas acreditam que é só dirigir para o mal, mas não, tem vários espíritos que têm intenção de nos dirigir ao bem. Tudo bem? Mas aí nós falamos daqueles que nos dirigem ao bem. Mas como o nosso mundo é de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos que estão aqui, eles exercem uma influência negativa.
São espíritos que gostam, que fazem com que a gente se dê mal. Então, mais uma vez, quando essa influência negativa ela é natural, quando são espíritos que ainda nem sabem direito que desencarnaram, pode ter sido até um inimigo quando encarnado, e quando ele desencarnou ele tenta interferir na sua vida, mas nem sem saber da condição dele de desencarnado. No entanto, se alguns espíritos eles ficam de uma maneira constante interferindo várias e várias vezes na nossa vida para nos prejudicar, então muitas vezes isso passa a ser um processo obsessivo. Aí esse tipo de influência que nós temos, muitas vezes nós espíritas chamamos de obsessão. E que tem algumas coisas que nós podemos fazer para que nós sejamos mais influenciáveis para esse tipo de espírito. Então, se nós não formos vigilantes, por exemplo, para ideias negativas. Olha, gente, nós estamos vendo uma época, eu estava vendo uma reportagem hoje, onde as pessoas estão extremamente negativas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão passando por momentos difíceis, muitas estão cometendo atos que são lamentáveis, por causa do momento que nós estamos passando. Existe, eu não vou falar de política aqui, mas existe, como eu poderia dizer, um objetivo de determinadas redes de notícias em pregar o desespero, em pregar o mal existente, em pregar que tudo está ruim. Obviamente, já alguns amigos meus já desencarnaram em virtude da pandemia, mas alguns outros que tiveram já se curaram. O número de curados dessa pandemia ele é muito maior do que daquelas pessoas que desencarnaram. Então, tentemos não alimentar essas ideias negativas para que coisa pior não aconteça conosco mesmo. Tudo bem? Quando eu tenho depressão, quando eu tenho tristeza, quando eu tenho desânimo, quando eu tenho pessimismo, quando eu sou uma pessoa extremamente pessimista, a gente está abrindo as portas do nosso espírito para que esses espíritos não tão evoluídos, eles possam interferir. Revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, avareza, ociosidade, gente. Assim, as pessoas não conseguem ficar muito tempo sem fazer as coisas. Essa quarentena aí a gente tem que se reinventar, apesar que todo mundo parece que já não está nem mais ficando dentro de casa, mas um mês que o pessoal ficou, uma grande maioria não sabia o que fazer de tanta ociosidade, não sabia o motivo disso aí. Então, nós espíritos somos feitos para trabalhar. E quando nós ficamos ociosos, isso dá abertura também para que esses espíritos com más influências possam interferir na nossa vida. Lembrando que a gente está falando das interferências dos espíritos em nossas vidas, tudo bem? Outra coisa, na questão 472 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, olha, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? O Kardec está falando assim, olha, se tem um espírito que tem interesse no meu mal, ele espera uma situação que passe na minha vida para ele poder interferir, ou ele pode criar esse tipo de situação? E a resposta dos espíritos aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos sem que disso vos deis conta para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho uma certa quantia. Não penses que tenham sido os espíritos que trouxeram para ali, mas eles podem inspirar o homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, eu achei bastante interessante esse exemplo que os espíritos estão dando na questão 472. Não sei se todo mundo entendeu. O Kardec ele fala assim, só as ocorrências da vida. O espírito não vai pegar uma quantia de dinheiro e colocar no caminho, mas se o espírito que quer nos levar ao mal, ele sabe que tem uma quantia de dinheiro lá, ele vai nos esperar para que a gente passe por aquele caminho e vai chamar nossa atenção pelo dinheiro.
E vamos supor que vocês encontram o envelope com 10 mil reais. Qual que é o certo? O que é o correto de nós fazermos? Aquele dinheiro é meu? Então, não, se não é meu, eu tenho que achar o verdadeiro dono e restituir a quantia que ele perdeu. Mas quanto de nós, nessa situação, não vai encontrar um espírito falando assim, olha, no nosso ouvido, achado não é roubado. E vejam bem, meus irmãos, isso é para todas as tentações, o Kardec está falando, em todas as tentações, todas as dificuldades que nós temos, a gente passa por esse tipo de situação. Então, muito cuidado com esse tipo de influência, tá bom? Lá no livro dos médiuns, o Kardec vai falar dos motivos que um espírito ele pode ter contra a gente. Então, vingança. Ou seja, o que eu falei agora há pouco, o espírito está encarnado junto comigo. Ou pode até ser de outras encarnações. Então, em virtude de algum ato que eu cometi com aquele espírito, ele tem o desejo de se vingar, de fazer o mal. E é por isso que ele vai interferir na minha vida, para quê? Para tentar me fazer o mal. Desejo de fazer o mal. Os espíritos, muitas vezes sofredores, eles não se melhoram quando vê nós sofrendo, nos vê sofrendo. No entanto, aquilo minimiza, porque lá no livro dos espíritos, os espíritos falam que um espírito, quando ele está sofrendo, ele não se sente muito bem com a felicidade dos outros. E isso, gente, a gente não precisa nem ver nos espíritos desencarnados. Eu me recordo que uma vez, quando eu passei no vestibular, tinha um grupo de amigos que nós estávamos estudando juntos, e quando eu passei, eu fiz uma festa, outros passaram também, tudo, e um amigo meu, ele não teve a oportunidade de passar no vestibular. E ele ficou bem chateado, porque ele não tinha passado e deixou de falar com a gente. Por quê? Porque ele não conseguiu se conter a ver a nossa felicidade diante do objetivo alcançado, e como ele não tinha alcançado o objetivo, aquilo fez o mal para ele. Ele chegou a dizer que se dependesse dele, nenhum de nós entraríamos passaríamos no vestibular. Isso não é muito incomum na nossa sociedade. Nós percebemos pessoas que ficam incomodadas com o sucesso de outras pessoas, tá bom? Então, isso tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal. Sentimento de inveja. Muitas vezes as pessoas sentem inveja da gente, mas não sabem o que muitas vezes nós passamos. Então, quando tem algum encarnado que ele é invejoso, quando ele desencarna, o fato dele desencarnar não vai fazer com que ele deixe de sentir inveja, justamente sobre outras pessoas. E ele vai querer prejudicar aquelas pessoas que ele sentia inveja. Outra coisa, na revista espírita, tem um espírito Baltazar. Não sei se vocês forem ver lá na revista espírita, se não me engano é de 1864. Tem um espírito que é Baltazar. Lá está escrito Baltazar, o gastrônomo. Esse espírito ele se apresenta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele fala que ele tinha uma vontade enorme de comer. Não, eu quero comer, quero comer, quero comer, quero comer. E ele estava querendo comida de todo jeito, tudo mais. O Kardec começa a perguntar para ele, olha, você está desencarnado, você não pode comer, né? E ele fala assim, o Kardec pergunta para ele, quando vê comidas gostosas, sentir vontade de comer? E ele fala, comer, eu não posso mais, mas para mim esses alimentos são o que são flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta, pois então também eu fico contente. Olha só que interessante o que esse espírito está falando. Ele está desencarnado e ele não tem mais a possibilidade de alimentar-se. O que ele vai fazer? Ele vai interferir na vida de alguma pessoa que gosta muito de comer, inspirá-la para quê? Para que ela possa comer e diante disso, ele saciar um pouco a vontade dele, pois ele não vai ter nada disso. Do outro lado, como desencarnado. Então as pessoas muitas vezes elas têm um conceito meio errôneo dos obsessores. Porque um obsessor, meus amigos,
O obsessor é aquele que ele coloca uma lente de aumento nos nossos defeitos. Olha, não vai ter espírito no mundo que vai me fazer fumar porque eu não consigo chegar nem perto do cheiro da fumaça do cigarro. Mas se eu estou passando em frente a uma churrascaria e ele falar, e aí, Fábio? Eu falei, já que nós estamos aí, vamos, não é verdade? Então a gente precisa se conhecer mais do que tudo. Então veja bem, na questão 469 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a gente pode se livrar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal. Os espíritos falam sim, pois vós os atraem pelos vossos pensamentos e pelos vossos atos. Então, primeira coisa, primeiro eu tenho que saber o que eu estou pensando. E os atos que eu estou cometendo para saber que tipo de companhia espiritual está me influenciando. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, qual o meio mais prático e eficaz para que nós nos melhoremos dessa encarnação e possamos nos livrar da influência dos maus espíritos? E vem Santo Agostinho e fala, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, primeiro, nós temos que saber e controlar os nossos pensamentos. Segundo, nós temos que nos conhecer. E terceiro, como eu disse anteriormente, que Jesus nos dizia, vigiai e orai. Jesus nunca falou orai e vigiai. Jesus primeiro falava assim, primeiro vigia e depois você ora. Então, meus amigos, olha, se eu me conheço, se eu me conheço, se eu sei os pensamentos que eu tenho, e se eu tenho que vigiar e orar, por exemplo, se eu não posso com bebida alcoólica, eu tenho que vigiar para não estar dentro de um boteco. Porque eu sei que lá eu vou dar abertura para que os espíritos influenciem numa coisa que eu também fico satisfeito. Se eu como muito, eu tenho que me vigiar para quê? Para não estar dentro de um restaurante, de um rodízio, de uma doceria. Por quê? Porque estando lá dentro é muito mais difícil. Eu tenho que vigiar para não estar num lugar onde eu posso cair. Se eu sou viciado em drogas, eu tenho que me vigiar para não estar dentro de uma cracolândia ou num lugar onde o pessoal está usando drogas. É desse jeito que eu vou fazer com que os espíritos não tão superiores, eles não influam na minha vida, na minha encarnação. Então, cabe a cada um de nós, através dos nossos atos, saber o que a gente pode fazer para cada uma dessas situações. Cada uma dessas situações, a gente tem que se vigiar. Os espíritos, eles são de tal maneira, eles são tão interessantes, de tal jeito, que na questão 526 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, olha, se uma pessoa já está determinada a morrer, e ela cai de uma escada e vai subir uma escada, e essa escada ela se quebra e ele morre em virtude disso, são os espíritos que são os espíritos que quebraram a escada? Uma boa pergunta, né? Porque se os espíritos podem interferir inclusive na matéria, eles não poderiam ter quebrado a escada, e os espíritos falam que não, eles influem. A escada já está podre. Obviamente, a pessoa já estava marcada a pessoa desencarnar, já estava na programação dela para desencarnar. Eles inspiram a pessoa, falam, olha, vai por aquela escada. E a pessoa, quando está subindo, a escada está podre e ele cai e ele desencarna. A mesma coisa na questão 527, o Kardec pergunta se uma pessoa está debaixo de uma árvore, vê um raio, cai e mata a pessoa. Foi a espiritualidade que puxou o raio em cima da pessoa? Os espíritos falam que não, que diante de uma chuva muito forte, uma árvore alta, eles inspiram a pessoa para ficar lá debaixo da árvore. Ficando debaixo da árvore, vem um raio e faz com que ela desencarne. Mas eu só estou falando de coisas o quê? De coisas ruins. Mas percebam, meus amigos e meus irmãos, quantas vezes nós somos influenciados para nos livrar das más inclinações que muitas vezes nós temos. Quantas vezes, depois de um desastre de avião, por exemplo,
Depois de um desastre de avião, você vai ouvir no noticiário pessoas falando, olha, era para eu estar dentro daquele avião, mas não sei, veio uma voz na minha cabeça que falou para eu cortar caminho por tal lugar, peguei um trânsito e perdi o avião. As mães, então, as mães vêm com um aplicativo especial, não é verdade? A mãe parece que ela sabe, ela consegue pressentir aquilo que vai acontecer com o filho. Se a tua mãe virar para você quando você for sair assim, falar, olha, leva uma blusa que vai esfriar, pode estar 40 graus, leva a blusa, porque vai esfriar. Então, esses tipos de espíritos, eles também servem para nos inspirar para as coisas boas. Então, volto a dizer, o Kardec, ele testemunhou que os espíritos podem interferir nas nossas vidas. Isso foi uma testemunha, foi um fato que ele comprovou. Agora, nós já sabemos disso, e o que nós vamos fazer para que isso passe? Para que os maus espíritos não interfiram na nossa vida? Aqueles exemplos que eu dei, que nós sejamos pacientes, que nós tentemos fazer o bem. Porque os espíritos que querem nos fazer o mal, eles não desistem muito fácil. Se tem um espírito que quer fazer o mal para mim, e eu já estou um pouco mais evoluído, eu já não tenho nenhum sentimento de vingança, de ódio ou coisa parecida contra qualquer pessoa que seja, de vingança ou coisa parecida, devido a esse essa minha sintonia espiritual, aquele espírito ele não vai poder fazer nada comigo, porque eu não dou abertura para que ele consiga fazer alguma coisa comigo. E vocês acham que nessa situação o espírito desiste? Não. Muitas vezes sempre tem um familiar que eles vão interferir, tentar inspirar aquele familiar para que ele faça com que eu perca a paciência, e perdendo minha paciência eu abaixo a minha vibração e eu entro na sintonia dele, e aí sim ele pode interferir. Então, é muito importante, eu acho, essa lição do Livro dos Espíritos. Eu acho extremamente importante essa lição. Porque o Kardec e os Espíritos estão falando por como que a gente não se deixa influenciar por todos esses Espíritos. Se vier um pensamento na nossa cabeça de fazer o mal, que nós façamos o bem. Se vier na nossa cabeça pegar alguma leitura que não seja muito edificante, que nós tenhamos a oportunidade de pegar o Evangelho e façamos uma leitura. Se você está assistindo na tua televisão coisa só de desgraça, só coisa ruim, troque de canal, coloca em algum lugar onde mostram as coisas boas. Vejam na questão 932 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta por que os maus espíritos sempre são preponderantes. E os espíritos falam assim, é porque os bons, eles são tímidos. Então, quem faz o mal sempre tem uma repercussão muito maior. É fácil a gente ver, é só ligar nos programas do começo da tarde aí, onde o pessoal só mostra desgraça e tudo mais, porque isso dá audiência. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, voltando, que nós nos conheçamos, que nós possamos ter bons pensamentos e bons atos, e que a gente vigie e ore. Dessa maneira, meus amigos, todos aqueles espíritos bons que querem nos ajudar e nos levarem para uma evolução espiritual maior, eles terão sempre o campo aberto, enquanto nós, com essas atitudes, formamos um escudo para que aqueles espíritos não tão evoluídos possam nos prejudicar e nos fazer o mal. Em tudo, dai graças ao Senhor. E hoje nós damos graças a Jesus, quando nos ensinou a vigiar e orar. Rapidamente, fazendo isso, nós chegaremos a ser espíritos puros. E vamos fazer parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse Mestre esteja com todos nós e ela se estenda aos nossos lares. Pela atenção e pelo convite de vocês, muito obrigado a cada um de vocês. Que os bons espíritos estejam inspirando todos nós
e um abraço mais uma vez. E que logo tudo isso passe para que a gente possa estar pessoalmente trocando ideias e podendo nos abraçar e aglomerar, né? Que por enquanto a gente não pode. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Leiam esse capítulo do Livro dos Espíritos, Interferência dos Espíritos nos Nossos Pensamentos. Um abração a todos e tudo de bom para cada um de vocês e seus familiares. Um beijo.